Olá, pessoal. Bem-vindo ao bate-papo virtual com professores engajados com o uso da tecnologia no período da pandemia. No nosso encontro de hoje, nós vamos falar da educação superior. E a nossa convidada é a professora Érica Ramos, que vai falar um pouco da sua experiência nesse período da pandemia, como tem sido o seu trabalho realizado ao longo desses dias de isolamento social nas suas realidades da universidade particular e também da universidade pública. Olá, Érica, bem-vinda. Se apresente para a gente um pouco. Olá, sejam bem-vindos e obrigada pelo convite, Anderson. Então, fale um pouquinho da sua experiência, da sua formação. De cara, eu já agradeço esse convite, né? A minha formação ela é muito eclética, ela é bastante mista. Eu tenho graduação na área da arte, sou formada em dança, né? Ex-bailarina e também sou psicóloga. E aí, eu tive uma irmã com deficiência, com paralisia cerebral. E aí, eu procurei estudar os dois formatos, de arte e psicologia, mas tentar entender também como é que funciona essa questão do indivíduo com deficiência. E aí, os meus estudos de pós-graduação foram todos focados nesse cenário. Eu fiz especialização em psicomotricidade, depois em dificuldade de aprendizagem, em neuropsicologia e tentando juntar esse conhecimento sobre como o indivíduo aprende, como que acontece esse cenário, né, neuroanatômico, como que acontece esse processamento de informações, quais as estratégias que os professores podem utilizar nesse contexto, né, da questão de fomentar a aprendizagem. Então, isso sempre me atraiu bastante. Aí eu fiz um primeiro mestrado em Educação Especial e fiz com vínculo à Universidade de Fora, em Braga, que é no norte de Portugal, mas eu senti necessidade de ter uma linguagem nossa, aqui da nossa terra. Foi excelente o mestrado que eu fiz. Contudo, aqui na nossa região, precisava de uma linguagem específica, porque nem tudo que eu aprendi lá no cenário da Educação Especial eu conseguia colocar aqui dentro da política inclusiva. E aí eu fiz um outro mestrado em Educação e Ciências, né, na Amazônia, e hoje eu estou terminando o processo de doutorado em Sociedade e Cultura da Amazônia. Por isso que eu digo que o meu currículo ele é bem misto, né? E aí, nesse cenário, entre aprender como ensinar e como melhorar esse processo educacional, me tornei professora. Hoje eu atendo em consultório enquanto psicóloga, mas fui bailarina, né? Mas hoje eu estou, e eu creio que eu sou professora. Se me perguntarem assim, olha, qual é mesmo a profissão que você gosta mais? Assim, a dança, o consultório, a psicologia ou a educação, é ensinar? Aqui dentro eu sinto que eu nasci para ser professora, né? As três vertentes para mim são maravilhosas, mas eu sinto que eu me realizo profundamente, nasci mesmo para ser professora. E assim começou minha conversa com o ensino superior. Claro, comecei a escola de educação básica, né? E assim começou minha conversa, meu diálogo com o ensino superior. E um dia aconteceu e surgiu a oportunidade de eu parar na universidade e até hoje estou me preparando para ser uma professora melhor. Excelente. E assim, resumiu rapidamente uma ampla formação, né? Psicologia, arte e atuar dentro da educação. Parabéns pelo currículo, né? Um currículo bastante denso. E dentro dessa perspectiva do seu conhecimento, você conhece várias áreas, e aí a gente entende, a professora Érica está preparada para esse momento de isolamento social, atividade não presencial. Como é que está sendo o impacto dessa pandemia para a sua atuação profissional? Então, Anderson, assim, eu tive que, de certa forma, repensar algumas das minhas estratégias didáticas e tive que me abrir ao novo. Né? Tive que me abrir ao novo. Eu tenho experiência, enquanto professora universitária, eu tenho experiência na universidade pública. Hoje eu sou professora concursada da Universidade do Estado do Amazonas e estou também professora convidada de algumas universidades particulares. Em específico, já passei por 4 em Manaus, que não vou citar nome, né? Mas passei por 4. E aí, assim, o que eu percebo nesse cenário? A universidade pública, ela não estava tão encorpada em relação ao preparo dos professores para assumirem esse compromisso imediato de trabalhar com a educação remota, as tecnologias educacionais digitais. Então, como eu já trabalhava nas universidades particulares também, e este contato já era mais fomentado, em específico eu não tive tanta dificuldade, né? Mas, claro, eu tive que me abrir ao novo
repensar algumas estratégias metodológicas, porque a universidade pública as aulas não começaram ainda. E nas universidades particulares as aulas, os calendários foram acontecendo, as aulas só foram alteradas em relação ao formato. Não se era mais presencial, mas a aula acontecia mediada por tecnologia. Então, tive que rever alguns dos meus conceitos, pensar bastante no meu planejamento, mas eu me abri a esse novo. Não vou mentir que, foi maravilhoso, muito fácil, muito legal, nasci para isso. Não. Eu aprender a lidar com os equipamentos um pouquinho, saber lidar com um aplicativo melhor, mais congruente, mais assertivo, que não corta a fala, conseguir conduzir o celular e, opa, não, por aqui não funciona muito bem, deixa eu mudar para o computador. Lidar com esses pequenos percursos, né? Esses percalços do percurso, na verdade. Mas eu estou renascendo num outro formato de professora, mas para mim não foi tão difícil, porque eu já tinha uma base das universidades particulares. Eu percebo que alguns dos meus colegas hoje nesse cenário estão até entrando em processo de sofrimento, porque talvez já tinham tido uma certa resistência de não mexer ainda com tecnologia educacional digital, e hoje, numa série de obrigatoriedade por conta da pandemia, vão ter que se virar nos 30 em um curto tempo para se qualificar para tal. Então, mas assim, em relação a mim mesmo, é claro que eu estou renascendo como professora, me enriquecendo nesse aspecto metodológico, mas tem sido bom, tem sido muito bom. Lamento, claro, todo o cenário pandêmico, mas alguns acréscimos têm surgido para a educação brasileira. Eu penso que quase todos os profissionais estão refletindo sobre como é que vai ser a futura ação deles daqui para frente. A pandemia, ela trouxe para a gente, de fato, aprendizagens, né? Eu, quando iniciei o processo na rede municipal, que eu atuo diretamente na rede municipal, eu vi, assim, muita gente, assim, até, de certa forma, desesperado por conta do processo em que a gente vivia, por onde que a gente vai começar. Mas, assim, é aquilo que você falou, né? Quando você já tem um preparo, uma certa habilidade para lidar com as ferramentas, fica um pouco mais tranquilo o processo. Não vai ser fácil, mas é claro, é mais tranquilo para quem não tinha, de certa forma, a habilidade, porque os recursos nós já tínhamos, né, disponíveis, de certa forma, nas escolas, nas universidades, mas nem sempre nós mesmos, enquanto professores, nos oportunizamos o uso, né, desses recursos. E aí hoje não temos outra saída a não ser utilizá-los, né? Mas também eu percebi que, a partir desse momento, né, dessa pandemia, professores se destacaram de uma forma tão rica, tão primorosa, que assim, a gente nunca imaginava que poderia acontecer, né, dessa forma. Inclusive, professores planejando junto, fazendo reuniões em grupos para planejar, para organizar suas atividades, trocando ideias. Eu vejo aí que existe aprendizagem colaborativa. Na sua realidade do nível superior, tem sido assim também, dessa forma, ou tem sido diferente? Então, o mais paradoxo de tudo isso, né? Embora tenha sido estimulado o isolamento social, por mais paradoxal que isso parece, sim, por incrível que pareça, o corpo de docente do curso a qual eu estou professora concursada, nós conseguimos manter uma linhagem comunicativa bem mais frequente do que quando nós estávamos na ativa em aulas presenciais. Não é que antes faltasse motivação ou vontade, é porque antes nunca o tempo batia, porque enquanto o professor A, B e C podem, o professor X e Y não podem porque eles estão em sala de aula. Então, o conflito de carga horária, para a gente conseguir fazer uma reunião, sempre foi um fator intercorrente bem chato, né? E aí, nesse contexto, como um monte de gente está em casa, e a universidade pública não voltou ainda, não regressou, né? Nós dividimos 2 vezes na semana, dia de segunda e quarta, fixamente às tardes para a gente reunir. Nesse contexto todo, a gente realmente trocou bastante experiência, algumas das nossas inseguranças, né? Porque independente da gente, já são mestres, já são doutores, já são pós-doutores, nós, em primeiro lugar, somos seres humanos. Então, em alguns momentos, sim, nós temos algumas inseguranças, algumas incertezas, algumas dúvidas, enfim, né, sobre como é que é ser um novo professor nesse formato atual. Então, assim, nesse sentido, nós estamos mantendo, na verdade, uma comunicação mais acirrada, mais aproximada. O contato físico não está existindo, entretanto, a comunicação, a parceria aumentou significativamente. Falo isso do colegiado do qual eu faço parte.
Então, nós estamos reunindo 2 vezes por semana, e reuniões longas, de começar assim, 16 horas da tarde, às vezes terminar 19 horas em quebrado. E antes a gente não conseguia fazer, conseguimos fazer reunião de no máximo 1h30, porque a gente já tinha que correr para a sala de aula. E tem sido bastante produtivo. Para você ter uma ideia, nós conseguimos ajustar o projeto político-pedagógico do curso, conseguimos repensar em várias possibilidades de melhoria em relação ao curso quando a gente regressar. Então, discutimos coisas que há anos, eu estou dentro dessa universidade desde 2013 para 14, 13 para 14, e há anos a gente não conseguia ter reuniões tão produtivas como estão sendo nesse momento. E aí, nesse contexto, claro, são professores de componentes curriculares diferentes, mas não são concorrentes, isso é bem claro, a gente tem que, cada componente curricular dá a base para o outro, né? Então, mesmo que as matérias sejam muito diferentes, a gente consegue achar pontos em comum, pontos convergentes para conversar sobre, porque eu estou dentro de um curso que temos matérias teóricas e matérias práticas. E aí a gente conversa com muito respeito para a minha estratégia não ferir a estratégia do professor e assim por diante. E tem surtido um efeito que eu nunca tinha visto. O contato físico diminuiu, de sentir o cheiro, o toque, o abraço, o sorriso, isso é lamentável. Mas o que a tecnologia educacional proporcionou para a gente no que tange ao crescimento foi ímpar. Assim, nesse contexto, assim, a gente tem de admitir. Foi bem interessante. Já nas faculdades particulares, o meu contato era um pouco mais reduzido. O contato existia mais com a coordenação pedagógica, mas assim, não continuou, não foi nem reduzido, continuou da mesma forma como já o era. Eu senti mais esse aconchego, essa frequência, esse aumento na comunicação dentro da universidade pública. Talvez porque as faculdades particulares já tinham essa dinâmica. Então, a gente já tinha muito essa questão de reunião por WhatsApp, convocação por WhatsApp, porque os outros professores das faculdades particulares, eles trabalham nas outras também. Então, é mais ou menos por aí. Que bacana. Ouvir que os professores estão mais próximos, apesar da distância, né? Então, realmente um paradoxo, né, o que você falou. E aí, nós estamos aí praticamente já na iminência de retorno, alguns setores já retornaram, né? A escola pública já dá assim, os primeiros passos em termos de planejamento. E como é que está essa organização de futuro, né, do pós-pandemia, né, em relação à universidade? Já tem alguma previsão? O que você entende que vai ser também após esse período que nós passamos? Então, na universidade pública a qual eu faço parte, a previsão é para regressarmos ao início de agosto, primeira semana de agosto, me consta dia 3 de agosto, em formato educação remota, assim. Mas como é que a gente pode fazer? Professor, isso é EAD? Acho que a gente tem que diferenciar bastante estratégia de ensino remoto de EAD. EAD é uma modalidade preconizada pela LDB, a educação à distância, já existe há muito tempo, é otorgada por lei, é funcional, tá? E ela acontece início, meio e fim, preparada para isso. A questão das estratégias de ensino remoto, não, elas são um complemento das aulas que acontecem no dia a dia e que, porventura, tem de ter essa quebra, ter essa modificação, ter essa hibridização. Então, isso tem que ficar bem claro. Então, nesse regresso na universidade pública que eu faço parte, nós estamos optando, claro, o decreto vem de instância de hierarquia maior, nós optamos por voltar ao início de agosto no formato de ensino remoto. E aí os professores falam, EAD é uma modalidade da LDB, início, meio e fim, o curso inicia e termina assim. No nosso caso, tecnologia educacional no que tange ao aspecto digital. A gente tem que deixar isso bem claro. Então, a gente volta com esse formato de tecnologia educacional digital, e aí cada professor vai ter a possibilidade de utilizar o programa que ele acha mais congruente. Nesse intervalo, a universidade preparou um curso para a gente na plataforma AVA, um curso de qualificação para todos os professores saberem como mexer, como acrescentar vídeo na plataforma, como acrescentar plano de aula, como disponibilizar texto para os alunos. Então, assim, não temos o que reclamar que não fomos qualificados para
independente da universidade de ofertar ou não, já tinha muito curso aí sobre plataforma digital, sobre educação à distância, sobre formato por meio mediado por tecnologia. Isso sempre teve, né, no mercado de alguns anos para cá. E aí a universidade já organizou o calendário para início de agosto. Ela propiciou para que nós tivéssemos acesso gratuito a um curso de formação online para professores, para que a gente tivesse condição de utilizar os melhores recursos possíveis. Claro que cada professor tem sua personalidade, seu grau de aceitabilidade, então nem todos ainda assim se identificaram, né, com esse formato. E aí, de agosto até início de outubro, nós vamos ter esse processo de educação por meio estratégia de ensino remoto, né? E depois disso, a proposta é que em outubro, não sabemos como vai ficar o cenário pandêmico, mas a proposta é para que em outubro a gente inicie contato físico. Vamos verificar, é uma resposta que não cabe a gente depende dos dados da OMS, né? Dependemos de como é que vai ser essa dinâmica, né, dessa recuperação pós-pandemia. Esperamos que sim. Fato é, o nosso calendário foi assim, distorcido de uma forma muito abrupta, então nós vamos ter que correr contra isso, possivelmente vamos trabalhar dezembro, janeiro, fevereiro, sem uma pausa maior, aquelas férias de final de ano que o professor está acostumado a ter. Não teremos, mas é por uma boa causa, né, para o bem-estar da educação e o progresso dos alunos. Mas assim, a proposta é que a gente comece, né, fazer porque tem que fazer. Foi ofertada uma qualificação, então é fazer com qualidade o que tem de fazer. E não é EAD. É estratégia de ensino remoto, por tecnologias educacionais digitais, em aberto para o professor utilizar o recurso para se sentir mais preparado, mais à vontade, mais afinidade. A senhora traz, professora Érica Ramos, assim, informações importantíssimas para esse nosso olhar mesmo diante desse percurso, né? Porque está trabalhando à distância, aí pensa-se que é educação à distância, né? No caso, nós, enquanto educação básica, onde eu atuo, não há educação à distância, não há EAD. A gente está num processo emergencial. Aí a senhora já traz sua realidade enquanto universidade pública e particular, no caso. Tem faculdade particular que oferece o curso à distância, que é EAD. Mas nesse caso a gente vai trabalhar realmente de fato nessa proposta de educação remota, né? Que é usar a tecnologia como complemento, como suporte para o processo de ensino-aprendizagem. Foi muito bom conhecer um pouco da sua experiência, saber que a senhora traz diferentes visões da universidade pública e também da universidade particular, e com bastante fundamento em termos da sua formação. Quero agradecer e, assim, parabenizar por tudo que a senhora tem feito enquanto professora, enquanto docente, enquanto profissional, que mesmo no período da pandemia não deixou a peteca cair, como se fala, e continuou o trabalho normalmente dentro das suas possibilidades. Então, parabéns e muito obrigado pela sua presença. Claro, imagina, agradeço também. Estamos juntos, né? Estamos juntos para fazer a diferença nesse processo. Vamos lá, enfrentando os medos, anseios e superando em prol de uma educação de qualidade, independente do formato. Vamos lá. Muito obrigado, professora. Tchau. Tchau.